Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. Hoje, o nosso bate-papo, nós vamos ressaltar a necessidade de nos voltarmos para Deus. Porque nos últimos dias nós fomos orientados pelo Espírito Santo a voltarmos os olhos para Ele, para Deus, o Eu Sou. O comportamento da humanidade fez com que Deus permitisse que fôssemos despertados pela Covid-19, que não poupa ninguém. Homens de qualquer raça, tribo, língua ou nação estão na mira do vírus assassino. Nosso corpo mortal, que é o templo do Espírito Santo, vem sendo tratado como se fosse um aparelho infalível. Mas agora experimenta uma ameaça de proporções assustadoras, atualizada a cada morte provocada pelo vírus, gerando no mundo todo pânico nos seres humanos. É certo que Deus está fazendo mais um alerta, mostrando que viver será muito mais difícil e muito mais duro daqui para frente. Precisamos olhar para essa dificuldade pelo ponto de vista da nova consciência que o isolamento gerou. Consciência da mortalidade e da fragilidade do corpo humano. A ansiedade, o desespero, a agressividade e a frustração são um fardo da miséria psíquica que o modo de vida neoliberal provocou e de que nunca seremos capazes de nos libertar sozinhos. Sem Jesus, nada poderemos fazer, como está escrito em João 9,33. O ritmo alucinado de trabalho, a ansiedade causada pelo desejo desenfreado de ter, conquistar e possuir, as vivências e relações cultivadas nessas últimas décadas não poderá se manter. Para a humanidade, parece não haver outras formas de viver. Até que a pandemia do coronavírus sobreveio, impondo limites ao nosso corpo físico. Veio o isolamento e, de repente, essa corrida infernal foi interrompida. Agora estamos diante da possibilidade de sair do inferno, de reformular todo o sistema de expectativas. Deus está dizendo: voltem-se para mim, porque vocês precisam nascer de novo. Na verdade, como está escrito, te digo que aqueles que não nascer de novo não podem ver o reino de Deus, como vemos em João 3,16. Ainda que o isolamento social tenha instituído outras rotinas e ritmos à maioria das pessoas, o homem comum, considerado essencial, foi deixado de fora e obrigado a continuar trabalhando cada vez mais e mais rápido. Com isso, foi forçadamente afastado da igreja e desassistido pelo seu pastor, que por sua vez não sabe nem como alcançá-lo. A explosão do desemprego e a precariedade dos postos de trabalho criaram a condição ideal para o agravamento da situação social. Miséria, fome generalizada, agressividade, conflitos, violência, guerras por todo o planeta. Isso é fácil de constatar e é quase óbvio. A única saída de uma catástrofe sem fim é uma mudança radical na relação entre atividade social e acesso às necessidades básicas da vida. E não há nada tão básico, tão necessário, quanto a reaproximação da humanidade com Deus. Mas o homem que só pensa nas bênçãos materiais precisa escutar com atenção e refletir sobre o que Jesus disse. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Lembrando que Deus Pai está convocando a humanidade a se voltar para Ele, o que só pode acontecer através de Jesus, como acabamos de falar. A pandemia expôs a fragilidade do argumento de alguns setores da igreja voltados para a teologia da prosperidade, também conhecida como Evangelho da Prosperidade. É uma enganosa doutrina religiosa que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para todo cristão. Com esse objetivo, usam o discurso positivo segundo o qual as doações para os ministérios cristãos resultarão sempre no aumento da riqueza material do crente. Mas agora, os pastores estão tendo dificuldade para encenar essas situações. Pastores desse segmento das igrejas cristãs, cujos ministérios estão voltados para a vida carnal e para as bênçãos materiais, baseados no dinheiro imaginário, estão semeando o quê? O consumismo. Estão semeando o desejo desenfreado de ter, possuir, acumular bens materiais em detrimento da obra redentora de Cristo no Calvário para a salvação do mundo.
Não se fala mais sobre a cruz, nem sobre o pecado, porque esse discurso não é eficaz para seus objetivos pessoais. Voltemos nossos olhos para Deus. Importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, como vemos em Marcos 13:10. No momento, eu e você não necessitamos dos bens materiais. Precisamos nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, como vemos em João 3:3. Importa obedecer a Deus, como está escrito em Atos 5:29. O nosso Deus é o Deus da salvação, e o Senhor pertence a Deus, o Senhor pertence os livramentos da morte, como vemos em Salmo 68:20. Você pode confiar na sabedoria do homem? Não. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor, como está escrito em Jeremias 17:5. Mas você também não pode confiar na ciência, porque a ciência está longe de ser infalível. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as dificuldades se acumulam, mesmo quando parece não haver mais saída, você pode confiar em Deus. Confie em Deus, confie no tempo de Deus. Deus não se esqueceu de você. Há um tempo para tudo, um tempo certo para todas as coisas. Tempo de semear, tempo de plantar, tempo de colher. E se você continuar lutando e acreditando, você vai saber que em breve tomará posse da felicidade que Deus tem guardada para você. Tenha fé, entrega teu caminho ao Senhor, confia em Deus, e o mais Ele fará, como vemos em Salmos 37:5. Creio que o mundo está colhendo o fruto da semeadura que fez e continua fazendo. A semente que escolheu para semear no passado é a mesma que vem sendo semeada até os dias de hoje e continua dando aquele fruto. Que fruto? Fruto amargo. Não erreis, está escrito. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, como vemos em Gálatas 6:7. A Covid-19 mudou nossas vidas. Eu não estou falando simplesmente da alteração da nossa rotina nesses dias de isolamento em que não podemos mais fazer caminhadas ou estar fisicamente com nossos irmãos e irmãs sanguíneos em Cristo. Nosso dia a dia foi completamente transformado. Jesus está nos chamando para pensarmos em mudanças profundas para as quais devemos nos voltar, para refletirmos sobre aquelas transformações que devem moldar a realidade da nossa volta, à nossa volta. E claro, as nossas vidas pós-pandemia. O mundo pós-pandemia será diferente. Tenha certeza disso. Você precisa entender que o mundo novo é esse que teremos que enfrentar. Hoje, o mais importante é nos prepararmos para aquele que vem no esplendor da sua glória. A volta de Jesus será gloriosa. Para quem o ama, será um dia de grande alegria, porque iremos com ele para o céu. Mas para quem o rejeita, Jesus será um dia de julgamento. Jesus renovará todas as coisas e nós seremos transformados para entrarmos no gozo da promessa. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, conforme a palavra de Deus revela. Nosso ponto desse bate-papo é importante para nós podermos fazer uma analogia com a pandemia dos nossos dias, ou seja, a catástrofe amplamente espalhada que atinge simultaneamente o mundo inteiro. O mundo em que vivíamos antes do coronavírus não existe mais. Tenha certeza disso. Nossa vida foi transformada, vai mudar completamente. Daqui para frente, se você mantiver seu modo de vida atual, é porque você ainda não aceitou essa nova realidade. Mudanças que o mundo levaria décadas de existência para fazer, já estão em curso, já aconteceram. Mudança que levaríamos uma vida para adotá-las voluntariamente, você está tendo ou vai estar sendo obrigado a colocar em prática agora mesmo. A humanidade tem experimentado mudanças radicais ao longo da história. Essas mudanças foram todas elas permitidas por Deus para avisar e corrigir as loucuras que vimos fazendo na contramão dos planos de Deus. Foram verdadeiros marcos que identificaram essas intervenções de Deus na vida dos habitantes do planeta, como na época de Noé. Para ficar somente com os exemplos mais recentes da história da humanidade, destaco o século XX, que só terminou depois das duas grandes guerras mundiais, de 14 e 18, e 1939 e 45, e depois que os Estados Unidos fizeram uso de armas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto
de 1945. E também após a União Soviética, a segunda maior potência militar da sua época, desmoronar e se dissolver em 26 de dezembro de 1991. O mundo usa marcadores de tempo. Ano novo, vida nova. Virou o século, tudo mudou. Mas não funciona assim. A experiência humana é que constrói o tempo. Ainda nessa linha, faltava um símbolo para o fim desse século. Uma época altamente marcada pela tecnologia. Esse novo marco é a pandemia coronavírus. O longo século XX terminou com guerras, milhões de mortes, experiência do luto e a capacidade destrutiva desses eventos. Creio que essa pandemia atual marcará também o final do nosso século de tecnologia. Nesse século houve grande desenvolvimento nessa área tecnológica, mas a pandemia mostra seus limites, ceifando milhares de vidas humanas em todo o planeta. E o mundo perplexo, com toda a sua sabedoria e tecnologia, não sabe o que fazer. A pandemia atual antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca da sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. Outras mudanças estavam mais embrionárias e talvez não fossem tão perceptíveis, mas agora ganham um novo sentido diante da revisão dos valores provocada por esta crise sanitária sem precedentes para a nossa geração. Como exemplos, podemos citar o fortalecimento de valores como solidariedade e o amor, assim como o questionamento do modelo de sociedade baseado no consumismo e no lucro a qualquer custo. As transformações são inúmeras e passam pela religião, política, economia, modelos de negócio, relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. O ponto de partida é ter consciência de que os efeitos da pandemia devem durar quase 2 anos, pois a Organização Mundial de Saúde calcula que sejam necessários pelo menos 18 meses para que haja uma vacina contra o novo Covid-19. Significa que o mundo deverá alternar períodos de abertura e isolamento durante esse tempo. Diante dessa perspectiva, como ficarão as atividades religiosas de lazer, de cultura, gastronomia, entretenimento durante todo esse período? O que mudará depois? São questões ainda em aberto, mas há sinais que permitem algumas reflexões. E para entender essas e outras questões, identificar os prováveis cenários, procurei identificar as possíveis revisões de crenças e valores que deverão ocorrer em futuro muito próximo. A crise de saúde pública é definida por alguns pesquisadores como uma redefinição, uma espécie de divisor de águas capaz de provocar mudanças profundas no comportamento das pessoas. Uma crise como esta pode mudar valores, disse um pesquisador comportamental a um jornal chamado Newsday. As crises deveriam obrigar as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, entre funcionários de empresas, seja o que for. Mas não ocorre. Sabe por quê? Porque a humanidade é egoísta e individualista. Na contramão da multidão de egoístas e individualistas, insensíveis, há esperança nos exemplos de muitos poucos que levaram essas ações de amor ao próximo a várias cidades e logradouros pelo Brasil e pelo mundo. São ainda tímidos exemplos de pessoas que se unem para ajudar os outros, idosos, e alimentar famintos e necessitados com o pão do dia a dia e com a palavra de Deus, por exemplo. A crise financeira decorrente da pandemia, por si só será motivo para que as pessoas economizem mais e revejam seus hábitos de consumo, descobrindo que hoje o menos é mais. A falta de dinheiro, no momento, não será o único motivo. As pessoas devem rever sua relação com o consumo, reforçando um movimento que já vinha acontecendo. Consumir por consumir saiu de moda, como escreveu uma pesquisadora da PUC, pesquisadora de comportamento e de tendências. O outro lado desse processo é um questionamento maior do modelo de capitalismo baseado pura e simplesmente na maximização dos lucros para os acionistas. O coronavírus trouxe para o contexto dos negócios e para o contexto pessoal a necessidade de revisitar as prioridades. O que antes
em uma organização gerava lucro, persuadindo e incentivando o consumo, aumentando a produção e as vendas, hoje já não pode mais funcionar dessa maneira. A pandemia vai acentuar o medo e a ansiedade das pessoas e estimular novos hábitos. Assim, os cuidados com a saúde e o bem-estar, que estarão em alta, devem se estender aos locais públicos, especialmente os fechados, pois o receio de locais com grande aglomeração vai permanecer. Quando as pessoas voltarem a frequentar espaços públicos depois do fim das restrições periódicas, as empresas deverão investir em estratégias para atrair os consumidores, criando locais que simulem a sensação de estar em casa. Eis um ponto de atenção para os dirigentes das nossas igrejas. Nossas igrejas deverão redesenhar seus espaços físicos para reduzir a aglomeração e facilitar o acesso a produtos de higiene, como álcool em gel. Até então, as igrejas não se preocupavam, como deveriam, em dar especial atenção às áreas de banheiros e mobiliários. Mas a possibilidade concreta de novas ondas de pandemia no futuro próximo obrigará a uma permanente higienização e cuidados desses mobiliários e banheiros. Como resposta ao isolamento social, aos dirigentes da igreja cristã, os dirigentes das igrejas cristãs passaram a apostar nos cultos online. No discipulado, as lives interativas deverão explodir ao invés dos atuais monólogos. Esse comportamento deverá evoluir para o que se pode chamar de experiências religiosas de interação a partir do uso das tecnologias que já estão por aí, mas que devem se aperfeiçoar e disseminar. O home office ou o trabalho em casa já era uma realidade para muita gente, de autônomos ou profissionais liberais a funcionários de empresas que já adotavam o modelo. Parece ficção, mas já há muitos pastores virtuais atuando nessa modalidade que promete crescer ainda mais. Com a pandemia, muitas igrejas passaram a se organizar para trabalhar com esse modelo. Agora, esse recurso de transmissão ao vivo deve ganhar impulso para evangelizar e pregar a palavra de Deus. Além disso, o trabalho remoto evitaria que os membros dessas igrejas, com receio de novas ondas de contágio, sejam obrigados a estar em espaços com grande aglomeração, como templos, ônibus e metrôs. No mundo em contraste e rápida transformação, atualizar seus conhecimentos é questão de sobrevivência para você. A era das incertezas, aberta com a pandemia, estimulou esse sentimento de urgência nas pessoas. Homens e mulheres passaram nesse primeiro momento, a ter mais contato com as transmissões online das igrejas. E estão tendo a oportunidade de atualizar, aprender coisas novas, em alguns casos interagir com suas lideranças e com outros membros, se preparando para um mundo pós-pandemia. Se a busca por conhecimentos e atualização está em alta entre os servos do Senhor, o canal para a escola dominical daqui para frente será o ensino à distância. Nesse contexto, uma nova figura deve entrar em cena. Os mentores virtuais, que servirão de orientadores, e professores para os membros das igrejas que realmente desejem aprender os ensinamentos bíblicos sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus e a salvação, a obra redentora de Jesus. Nesse passo haverá os semeadores do futuro, que semearão em solos totalmente desconhecidos e provavelmente para outros seres humanos com os quais jamais terão contato físico. Muitas redes serão lançadas mundo afora, muitas boas sementes, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, das suas famílias e de todos os que vierem a crer na palavra da verdade, Jesus Cristo, como está escrito em 1 Pedro 1:9. Então, repita comigo a oração do Salmo 23, versículo 4. Assim está dito. Abra sua Bíblia, dá uma olhada e repita comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Graças a Deus. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.